nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune, a calúnia feroz espia-nos o passo. Não tem coisa pior do que uma calúnia feroz. Recentemente, no nosso país, nós temos visto muitas calúnias, né? No meio político, nós temos visto muitas calúnias, infâmias e mais infâmias. Que não percamos nosso tempo e nem saber o que é. Deixe que o tempo vai cobrar na justa moeda a falta que você cometeu contra seu irmão. O mesmo peso, a mesma medida, você vai pagar. Há quem diga assim, mas Deus é amor. Eu sei que Deus é amor. Se Ele não fosse, nós todos já estaríamos desintegrados no planeta. Já seríamos matéria cósmica disseminada no espaço, se Deus não fosse amor. Deus está nos criando, está nos preparando para algum dia sermos grandes espíritos, seres de luz, angelicais. Isso é lei de Deus também. Ele quer assim. E Ele quer que você chegue lá. Você pode escolher como chegar. Com muito amor. Pode chegar com muita dor. A escolha é individual, não é isso? Às vezes a gente se perde. Muito bem, aqui, ó. Ajoelha-se Pedro e grita-lhe. Talvez porque o mísero soluçasse em angústia, o mestre aproximou-se e disse com carinho, a afagar-lhe os cabelos: esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue a sua cruz, carregue a sua própria cruz. Mas o Simão Pedro, ele não tinha entendido isso profundamente, né? E até hoje também, nós também não entendemos profundamente, não. Nós temos muita dúvida quanto a isso. Muita dúvida. Esse negócio de carregar a cruz, carregar a própria cruz, isso é um negócio que ainda não entendemos bem. Se tivéssemos entendido plenamente, todos nós, eu, vocês, estaríamos felizes, vivendo com as adversidades que a vida nos põe na frente, né? Que a vida deixa lá no nosso caminho como pedra para você remover. Você vai andando pelo seu caminho, encontra uma grande pedra aquilo ali. Aquela pedra cabe a você tirar, ou então contornar. Você pode tirar a pedra, se você tiver força. Se não conseguir, contorne a pedra. Faça como o rio. O rio vai correndo mansamente. Naquele lugar que tem aquelas pedras, as águas não se dividem. Então façamos a mesma coisa. E entendamos que aquela dificuldade que passamos, que nos ocorre em nossa família, é uma determinação da lei de causa e efeito se cumprindo. Tá? Lei de causa e efeito se cumprindo. Mas eu não fiz nada nesse mundo. Você disse, você não fez. Nesse mundo agora não. Você fez nesse mesmo mundo em vidas passadas. Ou então pode-se dizer, você fez nesse mundo mesmo. Então, quando qualquer um de vocês ou eu estiver pensando assim, que mal eu fiz a Deus? Eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa, nunca respondi meu pai, nunca respondi minha mãe, nunca fiz nada de errado. Por que, meu Deus, que eu estou sofrendo? Saiba que você fez muita coisa errada nesse mundo mesmo. E daqui você não vai sair. Enquanto não pagar o quê? O último ceitil. Isso aqui seria um centavinho, né? Imagine todos os nossos pecados transformados em centavos. É assim que Deus nos cobra. Deus recebe nós em centavos, mas Ele recebe todos. Tá? Daqui não saireis enquanto não pagardes o último ceitil. Então, meus irmãos, que pensemos muito, meditemos muito, antes de falarmos, antes de abrirmos nossa boca e proferirmos um A. Não estou falando nem mais uma palavra, um vocábulo. Um A. Coisa seu irmão. Falso. Esse A, ou esse vocábulo, essa palavra falsa, é como um ferro. Vai penetrar o coração dele. Vai ferir a alma. O corpo vai ficar aí. Mas a alma vai estar duramente ferida pelo ferro da sua palavra. Da sua falsidade, da sua traição, da sua covardia, da sua omissão. Cuidado,
Deus vai te cobrar isso. Já está escrito na lei, já está determinado isso. Você vai pagar. Por quê? Porque Deus é amor. Se ele não fosse, ele estalaria os dedos e você desintegraria no nada. Mas Deus não quer que o ímpio morra, né? Ele quer o quê? Que o ímpio corra. E a doutrina dos Espíritos, 1857 anos depois, chega-nos à Terra para esclarecer tudo isso que Jesus já havia dito 1857 anos atrás, né? E que a gente tinha esquecido. Como aqueles irmãos judeus da época tinham colocado as 12 tábuas da aliança, né? Não, as duas tábuas, não são duas, não, as duas tábuas onde estavam os 10 mandamentos, tinham sido guardados direitinho e esquecidos. Nós também já esquecemos tudo que o mestre falou. E eu sempre digo, se o ser humano tivesse cumprido um só daqueles mandamentos, um só, talvez Jesus Cristo não precisaria ter vindo à Terra. Bastaria um. Mas eles foram guardados numa arca de ouro. Ficaram guardadinho lá. Símbolo de uma aliança que passamos a descumprir. Quando eu falo povo judeu, não estou dizendo que são eles que estão lá. Pode ter sido eu, pode ter sido vocês. Quem sabe de onde nós estamos vindo? De onde eu estou vindo? Eu não sei. Quantas centenas e milhares de encarnações eu já passei, até em outros planetas. Hoje eu estou aqui. Há irmãos que dizem, acreditam, que a gente só vive uma vida na Terra, que a gente só morre uma vez. Não é verdade. É o modo da pessoa acreditar, tudo bem. Mas a própria Bíblia está cheia de exemplos de que não se morre uma vez. João Batista, por exemplo, aquele que foi decapitado por Herodes, era a encarnação de Elias. Mas não estamos aqui para tentar convencer ninguém das outras religiões sobre as coisas que nós acreditamos, né? Vamos só mostrar aqui nesse texto. Aí, olha o que Jesus falou com Pedro, que estava naquela dor, vendo Tiago, o irmão dele, ser estraçalhado. Jamais amaldiçoes. Aqui. Pedro perguntou assim, ó. Quando Jesus falou, esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue sua própria cruz? Senhor, retrucou em lágrimas o apóstolo abatido. Não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se? Vocês têm visto isso por aí no Brasil hoje? É só pegar a televisão, né? Prestar um pouquinho de atenção. Repetindo, que fazer de Jorebe, o falsário infeliz, que mentiu sobre nós de modo a enriquecer-se? Que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus respondeu, sereno como outrora. Jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. Olha bem, Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor? Que punição a dele? Se armou escuro laço, tramando-nos a perda. Jesus, esqueçamo-lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Ben-Mari, não foi ele, talvez, o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará os seus delitos? Foge de condenar Joaquim, vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vender-nos? Ouvidemos Amós. Ouvidemos, quer dizer, esqueçamos Amós. Porque Amós vai viver. Então prestamos atenção aqui. Todos aqueles argumentos de Pedro ali, contra aquela injustiça que estava acontecendo, qual foi a única resposta do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele começou dizendo, não amaldiçoe o Jorebe. Jorebe vai viver. E o Amenabe, Senhor? Esqueçamos o Amenabe em prece. Ele vai viver. Olha só, gente, a força dessas palavras do Cristo, né? Cristo falou, ele vai morrer. Nesse diálogo aqui com Pedro, que não está em livro nenhum da Bíblia. Estão nas literaturas espíritas.
da psicografia de Chico Xavier. Jorebe, Aminabe, todos vão viver. Jesus para aí, vão viver. Sim, perderam, Senhor, tá? Eles vão viver. Sim, Senhor, eles vão viver, mas e aí, Senhor? É como se dissesse assim, meu irmão Tiago não vai viver mais. Talvez se ele perguntasse, que isso falaria também, não se preocupe, Tiago vai viver. Eu não estou aqui, Jesus não falou isso aqui no texto, não. Mas Jesus, o Mestre Jesus, sempre trabalha, gente, mexendo com a nossa inteligência. Cristo é o maior educador de todos os tempos, o maior pedagogo de todos os tempos. Os recursos que ele traz dentro de si são divinos. E ele sabe até onde ir com as palavras. Por quê? Ele poderia dar toda uma explicação para Pedro, naquela hora, que não precisava. Pedro não estava vendo ele? O crucificado de 11 anos atrás, olha ele ali. Ora, se ele está ali, significa o quê? Que ele viveu? Eles não tinham certeza da ressurreição do Cristo? Não estiveram com ele? É por isso que eu disse aqui, gente, se nós tivéssemos um pouquinho de confiança em tudo que nós lemos, em tudo que nós estudamos, seja na Bíblia para os irmãos de outras religiões, seja nos nossos livros espíritas, a gente não reclamaria de nada. Por quê? Tudo tem um motivo. Aquele Jorebe, aquele falsário mentiroso, o tal de Amenabe, falsário mentiroso também, todos aqueles carrascos que estavam ali mentindo para provocar toda aquela situação, ganharam dinheiro para aquilo. O Jorebe ganhou dinheiro, igual Judas. Judas também ganhou, não foi? Para trair Jesus. O Jorebe ganhou também. O Amenabe também ficou rico. Isso funciona assim, minha gente. Eu chego para o outro aqui e falo assim, fulano, você vai acusar fulano hoje para mim assim, assim? Em frente ao juízo, você vai acusá-lo para mim, tá? Que eu quero que ele vá preso, porque eu quero pegar a fortuna dele, eu quero desmascará-lo em frente ao povo. Você fala isso? Falo. Quando você me dá? Te dou 1 milhão. Beleza, me dá aí. Judas foi o primeiro exemplo dessas coisas que estão entre nós até hoje, dessas traições, dessas covardias, dessas infâmias que estão entre nós até hoje. Mas o pior, minha gente, somos nós que acreditamos. Não acrediteis, gente, nas coisas que vocês ouvem falar pela televisão. Porque a televisão, eles dizem que são pessoas que dão as notícias, mas não. Há muitas maneiras de se dar a notícia. Muitas maneiras. Muitas maneiras de expor a verdade. Principalmente se pensar que o grau de entendimento de todas as pessoas não é o mesmo. Então eu falo uma frase com vocês aqui que pode significar destruição e morte de vocês. Se vocês não se derem o trabalho de pensar, vocês têm que pensar. Nós temos que pensar. Pensar é algo inalienável. Deus não nos mandou para a Terra para eu pensar para você, Gilma, ou pensar para Luana, para Rosélia, Max, viu? Eu não penso por vocês, não. Vocês também não pensam por mim. Cada um de nós tem que pensar por si e ver o que é bom. Paulo falou isso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, era o homem que analisava, via as coisas corretas, ficava com as coisas corretas e abandonava as incorretas. E continuando aqui, o Pedro falou assim, e Herodes, o rei vil, que nos condena à morte, fingindo ignorar que servimos a Deus. Ora, o Herodes também servia a Deus. De que maneira? Do alto do trono de ouro dele, explorando as pessoas, vivendo as vidas que se tem assim, notícias, na pior infâmia possível. Era assim que ele vivia.